Shalom! Você quer conhecer Israel? Então vem comigo. Eu sou o apóstolo Egbert Bola, já estive 7 vezes em Israel e sou um apaixonado pela Terra Santa. E nesse vídeo eu vou começar te mostrando 10 lugares que eu conheço e eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer. Jerusalém, minha amada Jerusalém. Desde que eu conheci essa cidade em 2011, eu nunca mais fiquei um dia na minha vida sem me lembrar dela. Tem até um texto da Bíblia, que eu sempre lembro, Salmo 137, que diz: Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise a minha mão direita, pegue-se a minha língua ao céu da boca, se eu não recordar de ti e não te exaltar, ó Jerusalém. É a cidade onde Jesus morreu, onde ele ressuscitou, para onde ele voltará. É chamada de Cidade de Ouro, Cidade da Paz, Cidade da Luz, Luz das Nações, Cidade do Grande Rei. E a Bíblia diz que de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do nosso Deus. Jerusalém, a cidade sagrada, ela é o encontro entre o céu e a terra. Centro da fé no Deus único, é o local de peregrinação dos judeus, cristãos, muçulmanos. E visitar Jerusalém é como viajar de volta no tempo. No centro da cidade, você vai encontrar a Cidade Velha, cercada pelas muralhas, pelas portas, e dentro dela estão lugares sagrados como o Muro das Lamentações, o Monte do Templo, com a esplanada, e hoje ocupada pelo Domo da Rocha e pela Mesquita de Al-Aqsa. Ali também está a Via Dolorosa, que para católicos e ortodoxos encerra na Igreja do Santo Sepulcro e para os evangélicos no Jardim do Túmulo. Então o coração de Israel bate mais forte em Jerusalém, a capital de Israel. E fora da cidade antiga há muitos lugares marcantes, como o Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsemane, a Cidade de Davi, o Túnel de Ezequias, o Tanque de Siloé, o Monte Sião com o cenáculo, os museus como o Yad Vashem, que é o Memorial do Holocausto, e o Museu do Livro, entre tantas outras opções de lugares para serem visitados em Jerusalém. Belém, o local do nascimento de Jesus, também o nascimento do rei Davi. É localizado ao sul de Jerusalém, é a capital da autoridade palestina e guarda lugares como o Campo dos Pastores, onde os anjos anunciaram o nascimento do Salvador e declararam ali, glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens. Na cidade de Belém vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ali também está a Igreja da Natividade, além do movimentado mercado, do bazar de artesanato em madeira de oliveira, o Heródion, que é a montanha que Herodes construiu e depois se tornou seu túmulo. Essa é a cidade de Belém. Nazaré, o lar de José e Maria e, portanto, o local da infância de Jesus. Nazaré se tornou a maior cidade da Galileia. Ela é conhecida como a capital árabe do país, porque a maioria dos seus habitantes são cidadãos árabes israelenses. E essa cidade antiga é a cidade onde o anjo Gabriel apareceu para dizer a Maria que ela daria à luz a Jesus. E é por isso que Nazaré é considerado o berço do cristianismo e o próprio Senhor Jesus é chamado de Jesus de Nazaré. Ela tem uma cidade velha, onde está a Igreja da Anunciação, que é a maior igreja católica do Oriente Médio. Tem ruas pitorescas, população composta principalmente por árabes, cristãos e muçulmanos. E tem também a Vila de Nazaré, a Nazaré Village, que é conhecida como a Vila de Jesus. Ela demonstra como é que era a vida no vilarejo durante o primeiro século. E em Nazaré também você pode conhecer lugares como o Parque Nacional do Meguido, que é o Vale do Armagedon, a Igreja de São José, a Igreja de São Gabriel, o Mirante do Precipício, que também é citado na Bíblia, que quando tentaram lançar Jesus lá do penhasco e ele havia anunciado que ele era o Messias, então eles quiseram matá-lo por causa disso, e ele então, dali ele se muda para Cafarnaum. Tel Aviv. Para aqueles que buscam um roteiro bíblico, um roteiro com ambiente espiritual, Tel Aviv certamente não é o lugar mais indicado. É uma cidade cosmopolita, moderna de Israel. Ela é moderna, inclusive, porque ela não é dos tempos bíblicos, e ela tem uma forte vida noturna. Ela não é nada relacionada com os padrões espirituais e religiosos daquela região. Ela é uma cidade que até muitos pensam ser a capital de Israel, mas não é. A capital é Jerusalém. Tel Aviv é o centro financeiro,
centro de entretenimento de Israel, tem praias mediterrâneas maravilhosas, mercados, uma culinária muito especial e muito mais coisa que pode ser vista em Tel Aviv. O Mar Morto, o ponto mais baixo da face da Terra, mais de 430 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto recebeu esse nome por ser 10 vezes mais salgado do que o oceano. E isso impossibilita a vida aquática ali. Essa salinidade proporciona também que se possa facilmente flutuar nessas águas. Você pode deitar ali e ler um livro ou um jornal se você quiser. Além disso, você pode cobrir o seu corpo com a saudável lama do Mar Morto, a famosa lama do Mar Morto, né? Porque tanto a água quanto a lama têm benefícios para a saúde, para a pele, de uma forma bem conhecida e já comprovada. A Cesareia Marítima. A cidade e o seu porto de águas profundas foram fundados por Herodes o Grande em homenagem a César Augusto, que era o imperador romano, e ali se pode ver ainda hoje as ruínas das grandes construções de Herodes, como o anfiteatro, o hipódromo, o templo romano. E nessa cidade estiveram os mais importantes apóstolos de Cristo. Pedro veio para anunciar o evangelho ao centurião romano Cornélio e à família dele. E Paulo esteve ali preso antes de ser enviado a Roma. Massada, fortaleza de Massada, está situada num alto monte, no alto platô, no deserto, no sul de Israel, com vista para o Mar Morto. E Massada foi o último reduto judeu a ser atacado pelos exércitos romanos quando vieram para destruir Jerusalém na década de 70 d.C. Massada foi construída por Herodes o Grande, isso foi no final do primeiro século antes de Cristo, e é muito interessante, você pode subir até o topo num teleférico, ou se não pode escolher o sinuoso caminho da serpente, mas aí você tem que estar disposto a caminhar bastante. A fortaleza lá no topo da montanha de Massada tem uma vista linda para o cenário ali do entorno do Mar Morto, e tem uma história fascinante, né? Aqui que ficava o poderoso palácio de Herodes, e onde os zelotes tomaram, né, na sua última posição de resistência contra as legiões romanas. Jaffa, ou Jaffa, ou Jope, é uma pequena cidade, um porto de cerca de 4.000 anos. É o porto mais antigo do mundo ainda em operação. Ela é citada na Bíblia porque esse porto recebeu Jonas quando ele estava fugindo para não cumprir a ordem de Deus de ir a Nínive, e após pegar um navio no porto em direção a Tarsis, ele acabou sendo lançado na água e foi parar no ventre do grande peixe, né? Ali também, na casa de Simão o Curtidor, Pedro teve a visão dos lençóis com animais imundos, e dali foi enviado a Cesareia para pregar ao centurião Cornélio e a sua família. E essa cidade ela é tão importante que ela recebeu até mesmo Napoleão Bonaparte e seu exército. Então ali é uma cidade muito bonita, muito linda, hoje um bairro a sul de Tel Aviv, e contrasta com a modernidade de Tel Aviv que está logo ao lado. Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Existem muitos registros históricos a respeito da cidade. Ali aconteceu a queda das muralhas, quando Josué e o seu povo tomaram a cidade. Foi ali também que Jesus curou Bartimeu, o cego, quando ele passou ali rumo a Jerusalém. E foi ali também que Zaqueu, o baixinho, subiu numa árvore para ver a passagem de Jesus. Zaqueu era um cobrador de impostos, homem rico, mas espiritualmente ele era cego. Tem até aquela canção, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti, chamar tua atenção para mim. E ali existe uma árvore, um sicômoro, que marca a memória desse fato até hoje naquele lugar. Ela é situada, Jericó, às margens do Rio Jordão, ela está próxima de Judá, no deserto, e ela é considerada a cidade mais antiga do mundo, ou a primeira cidade onde os homens deixaram de ser nômades para se fixarem. Ela é a região habitada mais baixa em altitude na Terra. Ela fica a 250 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo.